O presidente Michel Temer foi notificado oficialmente nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados sobre a nova denúncia da Procuradoria-Geral da República. As acusações são de organização criminosa e obstrução à justiça. Também são citados os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Sobre esse e outros assuntos, eu converso com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Iberê, boa noite. O que acontece agora, Iberê? É a mesma rotina da primeira. Qual é a rotina? Vai para a Comissão de Constituição e Justiça, aquele grupo, vai ter o relator, já está uma briga lá, já puseram um relator amigo. Depois a comissão vai entender se pode ou não, e aí vai para plenário. Já uma correria de troca, Isso, né, de membros da Mas Constituição. o curioso é assim, nós estamos vivendo esta realidade no Brasil. Agora, na primeira denúncia, trocou-se por emendas, né? Todo mundo dizia assim, mas chamava o deputado, empenha a sua emenda. Não pagou, só empenhou. Aí, curiosamente, agora, o governo liberou o seu Meirelles 62 milhões para pagar aquelas emendas. Isso significa que vão precisar de novo do voto dos deputados. Então, primeiro vamos cumprir com aquele lá, porque senão eles votam contrário. Vamos pagar o que a gente está devendo. E aí fica aquela história de 62 milhões, porque melhorou a arrecadação. Mentira. Então, agora vai seguir aquele ritmo, entendeu? Vai para lá, briga, um levanta a plaquinha, o outro não, mas cá para mim que não vai adiantar, não vão aceitar. Tem muito dinheiro ainda no caixa do governo. Vai ficar para o final, depois do mandato. Isso vai ficar para as calendas, não sei quando é que vão discutir isso. Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar Aécio Neves do Senado. Essa é uma decisão que pode ser revista também, porque já fala-se que o Senado pode rever essa decisão do STF. Na verdade, a gente tem que resgatar. O Renan Calheiros, lá atrás, quando foi citado pelo Supremo, bateu na mesa e disse assim, não, isso é um poder independente. Nós temos no Brasil os 3 poderes que são independentes. E ele diz, não vou assinar, não assinou, e ficou por isso mesmo, e ele continuou senador, presidente do Senado. A mesma coisa deve acontecer com o Aécio. É inconstitucional, na visão de muitos juristas, o Supremo, entendeu, definir uma pena para um senador de um outro poder. Então eu tenho a impressão que vão rever isso no Congresso. Vão pedir um pleno do Supremo e aí vão jogar lá para discutir isso. Mas tem uma curiosidade. Lembre-se que aquele deputado Jacó, ele está preso na Papuda e a prisão dele é semiaberto. Então ele vai para o Congresso todo dia, entendeu? Aí ele pode ficar lá de manhã, vai à noite. E depois aí no sábado e domingo ele fica preso na Papuda, entendeu? E aí a mesma coisa fizeram com a Aécio agora, entendeu? O senhor vai ficar em casa, não pode sair. Essas são as brincadeiras que o Brasil tem passado. Bom, como é que ficou o futuro político aí do ex-candidato à presidência, atual senador? E você acredita que ele também possa, por exemplo, ser afastado do partido dele? Ele no partido já está um pouquinho na gaveta dele, está quieto, né? O Tasso Gereissati sumiu, né? Estão juntos, obviamente ele tem a força dele partidária, mas ele não é um bom cabo eleitoral hoje nessa discussão e não é bom para o partido que ele fique à frente do partido. O Senado aprovou o Fundo de Financiamento de Campanha, que pode valer a partir das eleições do ano que vem. Qual a opinião a respeito do fundo, Iberê? Custo de R$1,5 bilhão aos cofres públicos por eleição. Essa é uma discussão interessante também, porque, na verdade, de onde vem esse dinheiro? Essa é a grande discussão. E parece que 30% disso viria das emendas parlamentares de bancada. A emenda parlamentar significa que, como a gente sabe, toda emenda parlamentar, 50% dela tem que ser em educação, saúde, em ações sociais. Então, a oposição está dizendo, que vão tirar dinheiro da saúde, da educação, para poder financiar a campanha. Por um outro lado, tem o horário gratuito, né, de televisão, que os partidos usam, não no ano eleitoral. Durante o ano todo. Então, essa receita também viria por aí. Mas eu me preocupo aí, a gente tem que fazer
Nós temos que olhar o projeto que está sendo votado na sua íntegra. Eu tive a curiosidade de lê-lo e lá no meio está enfiado uma coisa interessante. Vou resgatar. O Vicente Cândido, que é o relator da reforma política, lá atrás entrou com uma ideia de que 8 meses antes da eleição o indivíduo não podia ser preso. Do PT, Vicente. Ele é do PT. E todo mundo batia, não, você está querendo salvar o Lula, porque até lá a segunda instância ainda não julgou, então ele está. Muito bem. Hoje, o Senado, pelo projeto do Romero Jucá, que é do PMDB, ele colocou lá no meinho uma história chamada pré-candidatura, que significa a mesma coisa. Mas está lá no meio, né? Se não tomar cuidado, vai aprovar com aquele meio mesmo. O que é a pré-candidatura? Significa que em janeiro o indivíduo pode dizer, eu sou pré-candidato. Pronto. Pronto. É a mesma coisa que eu estava fazendo uns 8 meses antes. Quando a legislação diz que você só é candidato a partir de junho, depois das convenções. Então, por que o Romero Jucá, do PMDB, está fazendo isso? Porque ele precisa do apoio do PT. Contra o Temer, não pode votar contra. Então, vamos agradar também a bancada do Partido dos Trabalhadores. De uma maneira torta, resgatou... Sem dúvida. Né, aliás, projeto. Tudo ali é torto, né? Está tudo meio torto. Bom, o ex-presidente Lula apresentou à Justiça recibos para comprovar o pagamento do aluguel de um apartamento vizinho ao seu imóvel, né? Essa história toda aí que muita gente já conhece. Mas é uma sucessão de incoerências, né, nos recibos que fica até assustador. O que falar em relação a isso também, Iberê? Na verdade, o advogado tem dito, fala, não, são só 2 de 30. Quer dizer, a coisa está tão simples, né? Não, é só 2 aí que criaram um dia a mais, né? 31 de junho e 31 de novembro. Entendeu? E também um dos pagamentos, segundo a perícia, o próprio Glauco, que na outra delação, que é o cara que aluga, disse que nunca recebeu nada. Que é o primo do Bunlai, que é o amigo do Lula. Essa coisa é uma novela, é pior que novela mexicana isso. Nós estamos... Vai, agora vai ter que materializar a prova. Então vai fazer uma perícia em todos os recibos. O papel me parece que é do mesmo pacote, tudo que saiu lá, isso pelo que estão dizendo. Mas vamos aguardar, por enquanto está só no falatório. Precisa de provas contundentes, materialidade da prova. Berê, obrigado, viu? A gente tem muitos outros assuntos, né? Mas não vamos ficar aqui a noite inteira e temos assunto aí para muito tempo também, para outras participações suas, é claro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite.